Ou a reforma tributária, né? Porque a necessidade, se viu que a necessidade da reforma administrativa é urgente, Schiller. Boa Uhum. noite. Boa noite, Felipe. Ó, em primeiro lugar, quer dizer, você discutir a reforma tributária sem discutir o tamanho do Estado, o custo do Estado, que obviamente envolve reforma administrativa, é mais difícil, é um complicador, né? O país, digamos assim, o custo do Estado brasileiro não cabe hoje na receita do Estado brasileiro. Esse ano é um ano excepcional porque nós vamos ter aí, nós temos a pandemia, então temos auxílio emergencial, temos uma série de incentivos, nós vamos ter um déficit primário que deve ir acima de 700 ou se não 800 bilhões, quer dizer, multiplicou por 7, 8 vezes a expectativa, mas nós já tínhamos uma expectativa de déficit no setor público, mesmo sem a pandemia, e um déficit que vinha se cronificando ano após ano. Então, digamos, o tamanho do Estado brasileiro não cabe na arrecadação, não cabe na receita. Como o sistema político tem uma tendência à irresponsabilidade fiscal, mesmo que o país tenha lá a lei desde 2000, né, mas não vinha cumprindo, tanto é que fez a PEC do teto, colocou um teto de gastos, que é uma espécie de âncora fiscal, exatamente para conter a expansão do gasto público apenas à inflação do ano anterior. Imagina um país que faz um teto de gastos, Felipe, que diz o seguinte: só pode crescer o orçamento durante 20 anos com base na inflação do ano anterior, exatamente para conter esse avanço, né, voraz do déficit público no país. Então, obviamente, o país precisa discutir a reforma administrativa. O problema é que a reforma administrativa é um tema ingrato, né, um tema que envolve corporações, interesses muito bem localizados em Brasília, nas grandes corporações que pressionam o Congresso Nacional, que tem lobby, que tem influência no Congresso Nacional. Então, os governos tendem a empurrar com a barriga esse tema, né? Não é diferente do atual governo. Quando nós terminamos a reforma da Previdência no ano passado, não foi promulgada, se não me engano, em outubro foi promulgada a reforma da Previdência, você tinha um espaço político para que o governo apresentasse a próxima reforma. O Ministério da Economia, com as equipes técnicas, tinha praticamente a proposta pronta. Por que o governo não enviou isso? Por N razões. Me parece que falta consenso dentro do governo. O governo não quis encarar esse tema difícil. No final do ano passado havia um certo otimismo econômico. Eu me lembro da pesquisa Focus do Banco Central, falava em 2,3% de crescimento para esse ano, inflação baixa, juros baixos, enfim. A impressão que eu tive é que o governo não quis comprar esta briga, comprar esta agenda difícil, complicada, né? O fato é que essa semana o presidente Rodrigo Maia cobrou duramente do governo, que envia a proposta, inclusive disse o seguinte: se não enviar esse ano e não começar a tramitar e alguma coisa não avançar com alguma velocidade esse ano, vai se perder durante todo o mandato, porque a partir do segundo semestre do ano que vem já começa a se entrar num clima pré-eleitoral, né? Os mandatos, no fundo, são muito curtos no país. Esse ano a gente tem eleição no final do ano, agora em novembro, tá certo? Então tem um espaço aí de 2 meses, a partir de final de setembro já começa a campanha eleitoral. Ano que vem você tem o primeiro semestre, um pedaço do segundo, e você já entra num clima pré-eleitoral de novo. Então as janelas de aprovação de reformas difíceis são estreitas, né? Então faltou time do governo. Agora, esse é um tema que voltou com muita força, eu acho que é o momento de realmente se discutir isso no Congresso Nacional. Reforma será a de maior debate ideológico, né? Esquerda e corporações contra grandes mudanças, os liberais e conservadores a favor de mudar e diminuir o tamanho do Estado? Tem duas. É interessante isso, Felipe, porque tem duas frentes que funcionam no Congresso Nacional. Tem exatamente uma frente que foi criada recentemente, uma frente pró-reforma do Estado, o coordenador é o deputado Tiago Mitral, inclusive nós entrevistamos aqui no domingo, Partido Novo de Minas Gerais, mas ali você tem a senadora Cátia Abreu, a senadora Anastasia, você tem uma série de senadores que eu diria assim, nem necessariamente são liberais ou conservadores, são reformistas de maneira geral. Quer dizer, muita gente do PSDB, mas também com integrantes da esquerda, do PT, do Partido Socialista Brasileiro, de vários partidos também à esquerda. Então você não é propriamente uma agenda liberal, uma agenda de modernização da administração pública. O que diz essa agenda? Em primeiro lugar, precisa avaliar o servidor público. Isso está uma determinação constitucional. Eu digo sempre, não é nem liberal nem socialista, né? Está na Constituição. No artigo 41 da Constituição diz lá, isso foi aprovado em 1998, na emenda constitucional número 19 de 98. Faz 22 anos. Tem que avaliar o servidor público. Isso virou um mito no Brasil. Parece que ninguém pode ser avaliado no setor público. O setor privado avalia todo dia, o tempo inteiro, né?
Então, só que isso tem que ter uma lei complementar, isso tem que ser regulamentado, que não é fácil. Uma legislação de regulamentação tramitou, se não me engano foi até 2007, depois parou por N pressões, e não foi retomada. Na minha visão, também é um erro do atual governo. Deveria ter retomado esse projeto. Havia muita gente da equipe econômica que queria retomar isso, só que politicamente não avançou. Segundo, progressões por mérito e não por tempo, ou seja, né, que se faça as avaliações e se faça os avanços a partir do mérito, do desempenho dos funcionários, das estruturas do governo. Né? Enfim, saiu agora uma pesquisa, Felipe, muito interessante, com base nas declarações de imposto de renda que foram entregues agora, né, na Receita Federal. Sabem, das 10 carreiras, das 10 grandes áreas, digamos, profissionais brasileiras, mais bem remuneradas, com maior remuneração média no país, sabem quantas são do setor público? São 6 do setor público, das 10 mais bem remuneradas. Né? Aqui nada contra que as pessoas ganhem bem, que os servidores públicos sejam bem remunerados. Né? O problema é que nós vivemos num país muito desigual. Né? Quer dizer, não é à toa que das 10 mais bem remuneradas, 6 são do setor público. Então, também não é à toa que o setor público no Brasil ele custa proporcionalmente mais ou menos a mesma coisa que custa nos países da OCDE, em termos de gasto percentual do PIB com funcionários do público. Um número muito próximo. Por quê? Porque nós somos um país pobre, nós somos um país de renda média relativamente baixa, né? Mas temos um setor público, especialmente nas carreiras mais de elite, setor público, uma alta remuneração, é desproporcional à renda média do país, muito desproporcional. Né? E você tem também um problema de amplitude das carreiras. O próprio presidente Rodrigo Maia, nessa declaração que ele fez alguns dias atrás, ele disse, olha, você tem, por exemplo, no Congresso Nacional, carreiras onde se inicia ganhando R$23 mil, em 5 anos está no teto. De novo, nada contra que as pessoas sejam bem remuneradas, não é esse o ponto. O ponto é que falta amplitude na carreira. Começa-se com um salário muito alto e você tem uma progressão muito rápida para o teto. Então, numa carreira que é de para 30, 35 anos, né, em 5 anos, 6 anos, 7 anos, você chega no teto salarial remuneratório. Então, há uma série de correções que precisam ser feitas. Você tem que enxugar o número de carreiras, ampliar exatamente essa progressão, remunerar menos no começo, né, para que haja um incentivo para as promoções por mérito, fazer avaliação de desempenho, enfim, uma série de pontos que, obviamente, são polêmicos, que mexem com interesses consolidados aí no setor público brasileiro. Bom, a partir de agora conosco, Fernando Schiller, deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PSL de São Paulo. Deputado, boa noite. Muito boa noite, muito obrigado por estar me recebendo. Qual a sua visão a respeito da necessidade da reforma administrativa no meio de um debate que parecia que ia se iniciar e ia ficar só na reforma tributária, deputado? Pois é, não sabemos ao certo até que ponto iremos com a reforma tributária e até que ponto iremos com a reforma administrativa. Qualquer reforma tributária vai ser subjugada pela enormidade de custos e de gastos do governo. Não é só o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Todas essas entidades federativas não têm liberdade para cortar custo. Então, não vai ter liberdade para escolher um modelo tributário que seja o modelo adequado ao século XXI para nos inserirmos aí como um país desenvolvido. Vamos estar ainda roubando muita poupança da população para financiar um Estado monumental em todas as entidades federativas. Schiller. Eu queria várias perguntas para fazer ao deputado. Por exemplo, um tema, nós conversamos muito sobre esse tema recente da votação do Fundeb. Quer dizer, você tem no Brasil 93, 94% das despesas do país orçamentárias engessadas, ou seja, o governo não tem, digamos assim, capacidade de controle. E hoje é uma tendência à constitucionalização de obrigações. Quer dizer, na própria realização do Fundeb, você colocou lá 70%. O Congresso colocou 70%, tem necessidade de gastar com funcionários públicos. A gente discutiu muito aqui na Band esse tema. Né? Quer dizer, eu percebo assim, que o deputado Luiz Felipe tem tido muita crítica a eu vou usar a expressão no popular aqui, Felipe, esta mania brasileira de constitucionalizar tudo. Né? Se a gente constitucionaliza tudo, obviamente você tira a autonomia lá na ponta, né? E você tira a capacidade do gestor de lidar com a realidade. Né? Então, eu queria que o deputado, primeiro, ver se a minha interpretação está correta da sua posição, e conhecer um pouquinho melhor esse seu ponto de vista. Sim, votei contra a constitucionalização do Fundeb, não sou contra a existência do Fundeb, ele poderia existir em lei ordinária,
poderia ainda se manter por várias décadas como uma instituição financiadora, como lei ordinária, não precisava constitucionalizar isso, não precisava constitucionalizar as alocações. Petrificamos as alocações, como você muito bem apontou, 70% vai para o funcionalismo público. Isso quer dizer o quê? O sistema de ensino brasileiro, que é um dos piores do mundo, é ineficaz e ele é ineficiente. Então, os dois, gastamos muito e não temos os resultados. Então, ele é ineficaz e ineficiente. Então, tem que haver mudanças aí no sistema de ensino. E como é que fica agora com a petrificação do Fundeb junto ao dedo da Constituição? Qualquer mudança, qualquer melhoria, qualquer modernidade que possamos trazer ao sistema educacional não vai ser possível a não ser através de uma outra emenda constitucional que mude essas alocações, porque boa parte delas agora está vinculadas aos servidores públicos. E se houver novas tecnologias que queremos implementar? E se houver novos métodos que queremos implementar? Então, até os professores que realmente têm uma preocupação de melhorar a qualidade de ensino, esses saem prejudicados. Aqueles professores que querem só defender sua classe e aqueles sindicatos, aqueles partidos que vivem do voto dessa classe, esses não querem mexer em nada, muito pelo contrário, estão muito felizes em deixando uma alocação ali em perpetuidade, ou seja, vão se reeleger, vão haver uma série de benefícios aí em perpetuidade, não vão nem querer tocar nisso, vai ser mais uma reforma, como foi aquela reforma da questão da lei sindical, que houve no governo Temer. Não, ninguém toca na lei sindical, os sindicatos são petrificados em Constituição. Então, enfim, não em Constituição, mas em lei, né, obrigando o pagamento de impostos. Enfim, é uma analogia aqui que eu fiz. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que estamos aí num caminho errado. Não podemos petrificar e constitucionalizar nada, é o contrário. Bom, e há pouco nós conversávamos, inclusive, com o deputado Alceu Moreira, do MDB, e ele usava uma palavra que o senhor usou agora, a questão da tecnologia, o avanço da tecnologia, e a gente não sabe o que vai acontecer em termos de futuro breve, inclusive, né, em relação a empregos, né, e tamanho de Estado. Ele disse, olha, essa é uma necessidade. O Estado brasileiro está desenhado há 30, 40 anos para um tamanho que hoje, com a tecnologia, ele já poderia ser menor e no futuro breve vai com certeza ser menor. Não dá para ficar sem uma reforma administrativa. É isso? Exatamente. Posso complementar a pergunta aqui, deputado? Só complementando a pergunta do Felipe, o que a gente vê na Câmara, exatamente na linha que o Felipe falou, é que, na teoria, quase todo mundo parece concordar, pelo menos, né? Mas quando algum projeto chega, ou ele para, ou ele avança com muita dificuldade, ou dá o resultado inverso, como é o caso do Fundeb que o deputado acabou de colocar, né? Então, eu queria só dizer assim, o que acontece no Congresso? Quer dizer, por que trava todos os processos de reforma são tão difíceis? E uma questão particular, que eu acho que o país inteiro se pergunta, por que o programa de privatizações não avança? Quer dizer, esse é um governo que entrou prometendo privatizar muito, né? O secretário, inclusive, é o Salim Matar, secretário de Estatização, que é um histórico defensor de privatizações, uma agenda liberal. Só que, bom, Telebrás, Eletrobras, Correios, EBC, enfim, há muitas intenções, mas parece que o processo realmente anda muito devagar. Por que acontece isso? Bem, eu vou pontuar aqui duas coisas. Primeiro, a esquerda e o centrão, ou os partidos mais fisiológicos que dependem desse voto classista de funcionalismo público, eles são muito bem organizados. Então, eles conseguem construir narrativas, construir mobilizações até que falsas. Por exemplo, tive várias discussões com professores que me indagaram sobre o meu posicionamento e, na minha explicação, eu consegui convencer metade, porque é razoável. Mas eles não têm acesso a essa minha metade. Eles só têm acesso ao que vem do partido, dos sindicatos. Então, eles não conseguem, ao menos não têm acesso ao que nós estamos ventilando aqui, como um raciocínio lógico de por que não constitucionalizar o Fundeb. Então, eles são mobilizados por uma esquerda e um centrão fisiológico que são muito bem organizados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a população brasileira ainda elegeu uma maioria que resiste a reformas. Vamos lembrar que aí uma minoria de deputados, e eu quase que eu digo que acho que nenhum senador, mas sem dúvida uma minoria muito pouco expressiva, de uns 100 deputados, é que querem realmente reformar os sistemas do Brasil, querem reformar a política, a economia,
querem reformar todos os sistemas autárquicos e oligárquicos que existem no nosso sistema político, e os outros 400 são resistores, e foram eleitos, têm legitimidade. Então a população aqui tem que pensar, ok, num próximo ciclo eleitoral, precisamos aumentar o volume de deputados e senadores que querem, de fato, reformar os sistemas. Caso contrário, essa realidade de aumento de impostos, de não poder cortar custos, vai perdurar mais um ciclo, mais uma década perdida aí, que o Brasil não assume o seu lugar entre as 10 maiores países do mundo e um país onde os ricos queiram vir morar, onde a classe média queira ficar e empreender. Então, essa realidade, infelizmente, nós não temos ainda em função desses dois temas aí que eu acabei de pontuar. Schiller. Bom, entre várias perguntas, mas uma questão, o Brasil hoje tem esta renda emergencial, transferência de renda emergencial, né, que criou uma realidade ímpar no Brasil. Né? Nós temos mais de 60 milhões de brasileiros hoje recebendo uma renda de R$600. O governo esticou esse processo mais 2 meses e hoje é uma indagação, não sei se o senhor concorda comigo, deputado, como é que o país sai desse processo? Quer dizer, não é possível que o país viva, não tem nem condição fiscal para isso, e não faz nenhum sentido civilizatório também que o país viva a partir de transferência de renda. Né? Hoje eu vi um dado que a pobreza real no país caiu, né, em função da transferência de renda, mas é uma queda artificial, na medida que ela não tem como ser sustentada, o país precisa se sustentar com emprego, com produção, etc. Né? E hoje o governo mesmo discute o tema de uma renda básica, que substituiria, né, o Bolsa Família. Eu sei que o senhor tem tratado desse tema. Como é que o senhor vê isso? É viável essa migração para uma renda básica? Como é que sai da renda emergencial? Também há um debate sobre constitucionalização disso no Congresso. Queria ver a sua visão sobre esse tema. Bem, o debate sobre constitucionalização, respondendo à última pergunta, debate sobre constitucionalização de qualquer plano assistencialista, qualquer plano de governo, eu sou totalmente contrário, como pontuado aqui numa primeira interferência. Acho que isso é ruim para o Brasil. Temos que transformar os planos assistencialistas em planos temporários, com objetivos e métricas para saber se mantemos, ajustamos ou cancelamos. Esse juízo de valor nós nunca fazemos. Sempre perpetuamos os planos assistencialistas, se tornam despesas obrigatórias, depois não se desvencilhamos nunca mais e temos uma quebradeira geral da nação no momento futuro. Então temos que sair disso. Agora, vamos entender aqui duas coisas, duas alavancas que nós, como deputados, o governo também pode ajudar, que são a reforma tributária, para dar mais eficiência à economia, dar mais liberdade à economia de trabalhar com o seu próprio fluxo de caixa, que é uma coisa que está faltando nas pequenas e médias empresas, que são os maiores empregadores, mas também há uma outra vertente, que é a desregulamentação. A desregulamentação é o que permite mais. E é esse tipo de movimento de permitir mais é que eu não estou vendo. Estou vendo um debate muito amplo em questões de reforma tributária, e temos toda uma dinâmica de debate ali, que por enquanto ainda está bom que estamos tendo debate, mas ainda não estamos chegando perto de uma conclusão. Mas nem iniciamos o debate de desregulamentação de setores, porque a verdade é essa. Vários setores estão carcomidos por burocracias, por uma série de impedimentos, seja o setor agrário, setor industrial, setor comercial, e isso também é um grande impedimento para a sustentabilidade, mesmo que tenhamos aí um sistema tributário muito favorável às empresas. Então, temos que pensar também na desregulamentação. Então, já inicio aqui uma provocação aos meus colegas lá na Câmara para a gente começar a falar de desburocratização também. Uma última pergunta da minha parte, a questão do judiciário numa reforma administrativa. Se consegue diminuir o tamanho do judiciário brasileiro, deixar ele mais ágil? Porque essa é uma polêmica que eu imagino que vocês vão ter que enfrentar de forma muito forte na Câmara, porque a gente fica olhando para o Legislativo e faz críticas ao tamanho do Congresso brasileiro, a gente olha para o Executivo e diz que realmente também ele é grande, mas tem a questão do judiciário, que é um outro poder e tem que ser enfrentada também, deputado. Absolutamente. O judiciário tem assumido, sobretudo o STF, tem assumido aí um protagonismo negativo, ao meu ver, para a nossa estabilidade política. Agora, em termos de estrutura do judiciário como um todo, criamos aí um mamute que se autorregulamenta, não sofre interferências de agências externas e coloca
os deputados e os políticos que poderiam estar votando alguma coisa no sentido de fazer uma reforma aí mais ampla, acuados, sobretudo por questões que os próprios deputados aí têm culpa, né? Que boa parte ali tem alguma culpa no cartório, não só nas suas eleições, mas talvez aí tenha praticado algum crime. Então, nesse quesito, ficamos aí numa situação de impasse, em que o judiciário se vê como parte da máquina pública e não como uma parte efetiva, que também afeta a qualidade de governo, a capacidade de entregar qualidade de vida aos cidadãos. Ele se desvencilha dessa responsabilidade. Então, ele se vê como uma parte que vai sofrer reformas. E toda vez que suscita aí um debate sobre reforma do judiciário, eles apontam o dedo, olha, e quanto a vocês, reforma política, quanto a outra reforma administrativa, não só administrativa, mas reforma tributária, e quanto a isso, por que essas não progridem? Então, eles estão sempre se colocando aí como o último colocado em questões de reformas. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Acredito que o povo brasileiro está muito mais consciente, acho que eu já ouvi até o Fernando falar sobre isso, da consciência do povo brasileiro, do eleitorado brasileiro, e espero que nas próximas eleições, não só desse ano, mas também em 2022, façamos aí um voto de consciência pró-reformistas. É isso que nós precisamos. A última pergunta, Fernando. Teriam muitos aqui, mas vamos fazer o ano curto que sobra ainda, deputado, praticamente a partir de outubro vão estar em campanha eleitoral. Quer dizer, tem chance ainda? O senhor sente clima no Congresso para avançar alguma coisa objetiva em termos de reforma tributária? Ou vai ficar apenas um debate, etc.? Nós vamos jogar tudo para 2021? Bem, eu espero matar algumas opções do debate de reforma tributária. Isso acho que nós não chegamos aí ao cabo de avaliar todas as opções. As opções que estão na mesa, na minha opinião, a PEC 45, que vem do Congresso, que é um modelo IVA, ela é um modelo muito mais abrangente, que gera um debate muito amplo e certamente vai gerar também uma resistência muito ampla, não só de setores da economia, mas também dos entes federativos, porque esses saem prejudicados. Vários setores saem prejudicados e vários entes federativos também saem prejudicados. A proposta também de modelo IVA, que vem do governo, é uma proposta mais sensata comparando uma com a outra, porque é menor, tange somente aos impostos federais, não interfere nas questões de entes federativos, pode afetar, assim, alguns setores, mas é um debate muito menor e talvez isso possa caminhar se houver essa consciência dentro da relatoria e da presidência da Comissão de Reforma Tributária. Então, se nós eliminarmos algumas opções e formos adotar somente a proposta do governo, e a proposta do governo ela não é exclusiva de, no momento seguinte, ampliarmos com outras reformas. Então, podemos até adotar um modelo sequencial ou por fases. Eu acho que seria o mais sensato para que a gente possa, de fato, entregar alguma melhoria para o povo brasileiro já no início do ano que vem. Então, eu sou otimista com a reforma do governo, mas se nós começarmos a ampliar o debate, botar mais propostas na mesa, eu acho que isso vai complicar e realmente vai ficar só para 2021. Deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, obrigado ao senhor, uma excelente noite. Obrigado. Um abraço, deputado. Fernando Schiller, obrigado a você e até a próxima, parceiro. Grande abraço, Felipe. Depois do intervalo comercial, os números atualizados do coronavírus no Brasil. Investir pelo app precisa ser fácil, prático e até